Glória a Deus. O que é dons espirituais? Dons espirituais são algo, eu vou dizer bem claro para você entender, é presente de Deus para a igreja. Observe que quando o Espírito Santo desceu na terra, no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus no Velho Testamento, ele tinha uma missão. Observe, isso aqui é um curso de no mínimo 3, 4 dias para nós entender isso aqui. Nós vamos dar abertura hoje, preste atenção, mensagem, não é que nem matemática. Se você não entender a primeira aula, você não entende o resto. Então entenda, o Espírito de Deus no Velho Testamento, ele não morava aqui na terra. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha fazer missões. A Bíblia diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Um tempo em que só havia o Espírito Santo de Deus na face das águas. Nesse tempo, o Pai e o Filho estavam no céu. Deus chamou o Espírito Santo para o céu, ele volta para o céu e ele mora lá. Aleluia. Observe que no tempo da lei, Deus falava com o povo cara a cara, com Moisés, que nem a Bíblia diz. Não tinha o Espírito Santo que nem nós temos hoje. O Espírito Santo no Velho Testamento era como, por exemplo, assim, irmãos, eu preciso de um homem, preciso de 2 homens para carregar um banco. Tem como uma mulher trazer um banco de madeira? Não tem, porque não pode. O homem não dava conta. O Espírito Santo se apoderava daquele homem e ele fazia coisas extraordinárias. Observe que, eu vou lhe dar um exemplo. Tinha como Davi matar Golias? Tinha como? Sim ou não? Na lógica humana, tem como Theo brigar comigo? Tem como? Não tem. Mas na lógica de Deus, tem como ele brigar comigo? Ele briga comigo e ainda me mata. Por quê? É só o Espírito Santo tomar posse dele, acabou. Era assim que acontecia no Velho Testamento. Observe que o gigante Golias desafiava os israelitas. Não tinha ninguém que tinha coragem de encarar ele. E observe que o povo de Deus naquela época era um povo treinado. Era um povo que sabia manusear a espada, sabia manusear o escudo. Tinha uma roupa de proteção que não era fácil a arma perfurar aquela roupa que eles usavam. Mas não era o suficiente. Ele desafia e diz: tem alguém para me enfrentar no exército de Israel? Não apareceu ninguém. Lá se veio um menino que foi levar um tipo de lanche para os irmãos dele. Os irmãos dele estavam na guerra, Davi. O pai dele disse: menino, vem aqui. Senhor, pai, leva ali o lanche para os teus irmãos lá na roça. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que talvez ele levava um queijo. Talvez um queijo feito de leite de cabra. E levava talvez um cafezinho, não sei nem se havia na época café, mas ele levava alguma coisa para misturar com aquele queijo. De repente ele ouve um alvoroço. E ele pergunta para alguém: o que está acontecendo aí, moço? E ele diz: não, é porque tem um filisteu aí, que ele dá 3 metros de altura, e ele está desafiando um homem que tem coragem de encarar ele. E tem mais: o rei Saul, ele ofereceu a filha dele para quem derrotar esse gigante. E naquele momento ele diz assim: pronto, achou o homem. Aí o povo diz assim: é esse menino? Sim, é ele. Aí lá se veio o irmão mais velho.
os outros. Sempre vai ter um irmão mais velho querendo corrigir os outros. É assim ou não é, igreja? Sempre vai ter alguém na igreja querendo ser melhor do que os outros. Aí naquele momento, o irmão de Davi diz assim, ó: ei Davi, que é, maninho? Com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas? Ele disse: deixei lá, mas o rapaz lá ficou cuidando dela. Volta para trás, cabra ruim, vai cuidar das ovelhas. Aqui é lugar de homem de guerra, aqui não é lugar de ninguém, de menino não. Davi se esconde no meio dos soldados. Quando Davi se esconde no meio dos soldados, ele acha a tenda de Saul, rei. Aí ele diz: rei, eu vou brigar mais esse homem, eu vou lá. E ele diz: sério, Davi? Sério, eu vou. Tudo bem, o que você precisa? Não, eu só quero ir lá brigar mais ele. Eles pegam uma roupa de guerra, colocam em Davi. Davi vai caminhar, Davi parece um robô, todo durão, irmão, não consegue caminhar. Ele diz assim: rei, tira essa armadura, que essa armadura não é minha. Rei, tira essa espada pesada, que essa espada não é minha. Eu não nasci por momento para brigar com espada. Davi, qual é a tua arma? A minha arma é uma funda. Ei, Deus quer te usar do jeito que você é. Não queira imitar ninguém, não queira estar imitando pregador, imitando cantor. Seja quem você é, e através disso Deus vai mostrar a história de pessoas e edificar vidas. Aleluia. Davi, ele arranca aquela armadura, arranca a espada e desce para o vale. Quando ele chega no vale, ele atravessa o ribeiro para passar e encontrar com Golias. Na hora que ele passa o ribeiro, ele vê, se fosse um maranhense, ele pegava 2 pedras de pissarra. Davi pega 5 pedras, coloca na sua funda, coloca no seu bornar, no seu patuá, no seu mocó, e chega até o vale. Aí eu imagino, olha comigo aqui, olha comigo. A Bíblia me dá esse direito de fazer conjecturas. Eu imagino Davi lá, pequenininho, na frente de um gigante de 3 metros. Davi dava menos 1,20 m. Quando naquela hora, aí o Espírito Santo diz assim, aí Jesus olha para Deus e diz assim: pai, que é? Olha a arrumação lá embaixo, olha lá, ó. Que é, meu filho? Olha o menino de lá querendo matar aquele grandão. Aí o Espírito Santo diz assim: pai, me permita, por gentileza. Aí o pai disse assim: desce lá, meu filho, ajuda aquele menino. Aleluia. Aí o Espírito desce na terra, se apodera de Davi, e ele mata aquele gigante com uma pedrada. Ou seja, não era que Davi era perito em guerra, não, Golias era perito, mas não tinha Deus na vida. Davi não era especialista, mas tinha Deus sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o Espírito Santo no Velho Testamento. No Velho. Agora eu quero falar sobre o Espírito Santo. Olha aqui, nesse dia aqui, desse movimento, o Daniel pregou isso, parece que domingo, foi terça, quinta-feira, não sei. Não foi, Daniel? Tu falou sobre esse texto aqui. Mas eu quero, só para você entender, eu tenho certeza que você lembra da mensagem do Daniel. Escute. Você lembra o que causou isso aqui? Foi a sobrecarga que Moisés estava conduzindo o povo de Israel. Mais de 600 mil homens. Aí Deus, Davi disse assim, ou seja, Moisés disse assim: Senhor, eu não estou conseguindo não. O negócio está pesado, Senhor. O povo, eu judeu demais com o povo, porque eles querem reunião comigo. Todo dia de manhã tem uma fila de 5 km de gente querendo falar comigo. Faz alguma coisa. Ele disse assim: ah, é para fazer, Davi? É. Então tudo bem, marca uma reunião com os homens de Deus. Marca uma reunião com os crentes. O que
tu vai fazer, Senhor? Tu vai dar um espírito para ele? Não, Senhor. Eu vou tirar do espírito que está em ti e vou dividir com eles. Era quantos homens? 70. Desses 70, teve 2 que receberam uma porção maior do Espírito Santo de Deus. Qual era eles? Haddad e Medad. Esses 2 homens, quando o poder de Deus caiu, eles ficaram debaixo da tenda. Os outros foram embora, terminou tudo e foram embora. Eles ficaram lá e eles começaram a profetizar sobre a vida das pessoas. O que é isso, pastor Daniel? Eles receberam o dom de profeta? Não, eles não receberam o dom de profeta. Eles receberam a permissão do Espírito Santo de Deus para profetizar. E depois daquele dia, nunca mais eles profetizaram. O que eu entendo com isso? Hoje, nos tempos em que nós vivemos, não existe pessoas com dom, nenhum deles. Pastor Daniel, Valdomiro Santiago tem o dom da profecia, o dom da revelação. Não, ele não tem. Deus usa ele. Por que, pastor Daniel, que Deus usa ele e não usa eu? É porque ele tem uma intimidade com Deus. Observe, quando quem mexe, quem se forma em administração tem uma intimidade para administrar, sim ou não? Quem mexe quem mexe com banco tem facilidade para contar dinheiro, juntar dinheiro, sim ou não? Então quem mexe com vida espiritual tem facilidade para orar e falar com Deus e reconhecer que a nossa dependência é nada perante o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para uma perspectiva geral sobre dons espirituais, uma das maneiras do Espírito Santo manifestar-se através de uma variedade de dons espirituais concedida aos crentes. Essas manifestações do Espírito visam a edificação da igreja. Não existe um dom espiritual para pessoa expandir santidade, para pessoa dizer que é mais santo do que os outros, para pessoa dizer que é melhor do que os outros. Eu tenho dom de profecia, tem que me respeitar. Eu tenho dom de não sei o que, tem que me respeitar. Nada. O dom é de Deus. Ele pode te usar hoje e nunca mais te usar. Aleluia. O dom é de Deus. O dom é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Coríntios, capítulo de número 11, capítulo de número 12, versículo 7 ao 11. Abra a sua Bíblia. Lá vai dizer da seguinte maneira: 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Entenda uma coisa, olhe para mim. É a Bíblia que está dizendo, não é eu. Deus não vai te encher do Espírito Santo para você ficar dentro de casa de perna cruzada, não vai. Deus não vai te encher do Espírito Santo se você não tem sede de ganhar alma para o reino de Deus. Aleluia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem aqui. Irmã Kézia. Irmã Kézia, você, por um exemplo, você é um empresário. Aí você vai pagar uma funcionária só para ficar de perna cruzada no sofá da sua casa? Tem serventia isso? Não tem. É da mesma forma. Deus não vai ungir alguém sem propósito. Não vai. Versículo 8. O que diz? Vocês encontraram o texto aí que eu pedi? Achou, mano? Achou não? Achou? Leia aí, vai. O versículo 8.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Escute, porque há um pelo Espírito. Não é porque eu sou mais bonito do que o irmão Pedro? Não. Não é porque eu sou mais gordo do que o irmão Ciro, que Deus me deu o dom? Não, Deus não estava preocupado com o volume, não. Não é porque eu uso sapato cromado? Não é porque eu vou de terno? Não. É pelo Espírito de Deus. É dado o quê? O Espírito é dada a palavra de sabedoria. Pelo Espírito. Não é essa sabedoria aqui, irmãos, não é a sabedoria que eu adquiri no colégio. Não é o meu conhecimento material. É um conhecimento dado por Deus. É uma sabedoria dada por Deus, diferenciada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. O Deus que usa a irmã Eliane no dom do louvor é o mesmo Deus que me usa no dom da palavra. O Deus que usa a irmã Eduarda no dom do louvor é o mesmo que usa o irmão Ciro no dom da palavra. O que é isso? É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que habita na irmã Maria é o mesmo que habita em mim. O mesmo Espírito que habita no porteiro é o mesmo Espírito que habita no pastor. Não tem ninguém maior do que ninguém do reino. Deus não unge ninguém para humilhar os outros. Deus não unge ninguém para fazer a pessoa passar vergonha no meio dos outros. Aleluia. Glória a Deus. É pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito do Senhor. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer para você nessa noite, o Deus que usa esses grandes pregadorzão pode usar você também. O Espírito que habita nele é o mesmo Espírito que habita em você. Pode ler. Quando então, irmãos, quando vos reunis, cada um de nós tem sal. Quando vós, irmãos, se ajuntares, cada um tem o quê? Salmos. E o outro? Uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. E todas as coisas sejam feitas para a edificação. Escute, irmão, a Bíblia é linda demais. É bom demais a gente estudar a Bíblia, pastor. Olha, que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tenha salmos, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação de língua. Olha o conselho que ele dá, Paulo dá: faça-se de tudo para envergonhar o irmão que está do seu lado. É assim que está falando? Falando o quê? Faça tudo para quê? Para edificação da igreja. Irmãos, o que tem de crente que foi envergonhado dentro de uma igreja e nunca mais ele pisa dentro de uma igreja, não são poucos. Nós temos que fazer isso. Eu tenho que doutrinar com edificação. Quando a doutrina é de Deus, irmão, ninguém fica com raiva de ninguém. Um dia desse, a irmã, eu não esqueço o nome da irmã, da filha da irmã Maria, não, né? Suene. Um dia desse nós estávamos lá
A irmã Maria não achou o que fazer, matou uma galinha lá e me convidou para comer. Deu vontade de convidar o senhor, mas se eu comer tudo, eu não convidei. Escute, irmão. Aí nós conversando lá, brincando, aí a irmã Suene diz assim, começou a falar. O pastor Daniel, tem vezes que ele dá uma palavra abençoada. A irmã Suene disse assim, mas tem dia que ele dá cada lapada nas costas da gente, a gente vai todos se torcendo para cá. Ou seja, mas isso é para edificação da igreja. Glória a Deus. Ninguém fica com raiva de ninguém. Por quê? Porque não é eu, é a Bíblia. Eu estou lendo agora. Se eu ler a Bíblia e começar a desabafar o que eu penso, aí vocês vão ficar com raiva de mim. Por quê? Porque o que traz edificação para a igreja é o quê, irmão? É a palavra, a Bíblia. É ela que dá edificação para nós. Não adianta eu fazer curso de teologia, fazer mestrado, fazer PhD, fazer não sei mais o que, se eu não buscar sabedoria do céu, se eu não buscar em Deus a minha inspiração, a minha comida para a igreja não vai ter sal. Aleluia! Glória a Deus! Faça tudo para a edificação da igreja. Em nenhum momento eu faço isso para me demonstrar para a igreja que eu sou mais espiritual do que vocês. Não faço, porque eu não sei a sua intimidade com Deus lá dentro do seu quarto, na sua casa. Eu não sei a intimidade do irmão Ciro com Deus. Eu não sei o nível de amizade que Deus tem com o irmão Ciro. Observe, Jesus tinha quantos discípulos? 12. No meio dos 12, tinha 3 que ele amava mais. E no meio dos 3, tinha um que ele deitava a cabeça nele assim, encostava. Tinha um que ele confiava mais, tinha um que ele era mais amigo. Então, eu não sei a sua intimidade que Deus tem com você. Eu não sei a espécie de ciúme que você tem, que Deus tem de ti. Aleluia. Então, irmãos, eu como pastor e obreiro nenhum pode chegar aqui, ler um texto e falar coisas que não tem nada a ver com o texto. Pregue a palavra como ela é. Se alguém zangar, ele vai prestar conta com Deus, não é com você que pregou. Aleluia. Cadê aquele texto lá de 1 Coríntios? Lê lá para mim. Aleluia. Você vai ler com quem que a palavra fala. Glória a Deus. Aleluia. O que tu leu naquele dia? Lá em casa. 1 Coríntios parece que é Timóteo. Olha aqui, irmãos, ó. Vou começar o primeiro ponto. Até agora eu dei só a introdução. Agora eu vou começar a ministrar agora. A primeira coisa, as manifestações do Espírito dão-se de acordo com a vontade do Espírito. Não é como eu quero falar, é como Ele quer. Vamos ver, pastorzinho, você prova na Bíblia assim, abre aí. Glória a Deus. Oséias capítulo 12, versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Oséias capítulo 12, versículo 11. As manifestações do Espírito dão-se de acordo à vontade do Espírito, ao surgir a necessidade e também conforme o anelo do crente na busca pelos dons espirituais. Achou não? Pode ler. Será por transgressões em geral. Pode ler, continua lendo. Eles são pura vaidade.
iniquidade pura, vaidade, eleição. Mas não é por isso que eu não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não é por isso que Deus vai deixar de fazer. Por exemplo, tem um monte de gente, todos são mundanos, mas Deus quer falar algo para aquele povo. Deus vai ter que usar algo do mundo lá, porque Deus, Ele quer demonstrar o que Ele quer falar. Deus, uma certa vez, Ele fez uma jumenta falar com o profeta. Ei, depende da necessidade do momento. Aleluia. A nossa guerra, eu sempre digo, às vezes, tem vezes que o casal está discutindo com o outro, e às vezes um está sendo usado pelo diabo e o outro não. É aí onde a gente tem que lhe pedir o discernimento do Espírito Santo de Deus, para poder atuar a mensagem de Deus sobre a vida daquela pessoa que está te ouvindo. O inimigo, ele não perde tempo, igreja. Ele não perde tempo, ele age fora de tempo também. Aleluia. Ao surgir a necessidade, quando surge a necessidade de Deus falar, nem que Deus use um gato, evangelista Daniel, mas Deus vai falar. Aleluia. Nem que Deus use uma boneca, mas Deus vai falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Segunda coisa, certos dons podem operar no crente de modo regular. Em um crente pode receber mais de um dom para atendimento de necessidade específica. Eu vou dizer melhor: Deus pode te usar para profetizar para alguém, mas também Ele pode te usar para curar a vida de alguém também. Ah, mas eu tenho dom de profecia, aí Deus não pode me curar, que eu não vou, não é profecia não. Deus usa conforme a necessidade que está acontecendo no momento. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus está precisando de um profeta, Deus vai usar você como profeta para profetizar. Se Deus está precisando de uma cura na vida de alguém, Deus vai te usar para curar a vida daquela pessoa. Se Deus está precisando fazer algo na vida de alguém, Deus vai usar o que está perto dele. Mas isso não quer dizer que eu sou mais crente do que o Daniel, porque ele me usou. Não. O que Deus quis quer dizer, pastor? Que eu estava lá no momento e Deus usou a minha boca para fazer o que tinha que fazer. Você já imaginou? Deus ia deixar de falar com Balaão só porque não tinha ninguém lá? Eu ia para um lado, eu para o outro, não tem ninguém não. Aí a jumenta disse assim: Senhor, só eu estou aqui, então fala com ele. Não se espante se um dia você tiver nascido. Uma vez, escute só, uma vez eu estava no Maranhão, rasgado o coração, dilacerado a minha vida espiritual, minha vida ministerial, pensando em sair da igreja, pensando em entregar cargo, pensando em largar tudo. O Micael tinha quantos anos na época? Uns 3 anos, 1 ano e pouco, 2 anos e pouco. Ele já estava falando, mas ele não falava direito as palavras. Aí eu cheguei da rua, eu não vou falar o nome das pessoas lá na minha cidade, porque está sendo gravado e vai para o YouTube e talvez eles vão assistir, não vou comprometer o nome de ninguém. Aí eu fui no empresário da cidade, fui pedir emprego a ele, irmão. Ele disse: para tu eu não dou, porque tu é roubado. Eu voltei para casa, a irmã dele chorando. Em casa não tinha alimento, em casa não tinha nada, lá em casa estava numa pindaíba que só Deus na causa. E eu chorando, desesperado, do jeito que eu cheguei, eu nem botei a moto no pé, eu só joguei a moto no chão e já caí dentro do meu quarto de joelho já, chorando. Micael estava só de cueca, lá brincando no meio da
eu pensei comigo, é Deus que veio me visitar. Ele botou a mãozinha miudinha em cima do meu ombro assim. Irmão, ele não falava direito. Nesse dia ele falou direito, falou tão real. Ele me chamava, era de paizinho na época. Ele disse assim: paizinho, os homens estão tentando matar o teu ministério, mas eis que eu te digo, eu vou te tirar desse lugar aqui e vou te honrar, porque eu tenho um propósito na tua vida. Aleluia! Não se desespere, porque isso é projeto meu. Eu parei de chorar, sentei na cama e eu disse: meu Deus, se isso não for Deus, é o quê? Meu filho não sabe falar, e Deus, através dele, deu esse recado para mim. Quando foi 2 dias depois, eu recebi um telefonema para ir trabalhar em São Paulo. Eu nasci e me criei no Maranhão. Eu nunca tinha saído para lugar nenhum. Não tinha na minha mente o projeto de sair da cidade. Eu falei para minha esposa, eu disse: eu vou para São Paulo trabalhar. Ela: não vai não. Eu disse: eu vou. Aí eu disse: você lembra da profecia que Deus usou Micael, que Deus ia me tirar daqui? E nisso já tem 20 anos que Deus me tirou do arame. E hoje eu estou aqui de pé, sarado, contando testemunho. Porque quando Deus quer falar com você, não se espante se uma galinha cantar que nem galo, um galo cantar que nem galinha, um gato miar que nem cachorro. O importante é que Deus vai falar com você. Aleluia! Aleluia! É a maneira de Deus trabalhar. Não é: eu sou profeta, eu sou não sei o que, misericórdia, irmão. Você é barro, é cinza, você não é nada. Deus é que é grande na minha e na sua vida. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos mortos. Glória a Deus, aleluia. Terceiro, é antibíblico e insensato se pensar que tem que ter um dom de operação extraordinário. Eu não vou conseguir responder. Exterioridade mais visíveis e mais espiritual do que quem tem dons de operação mais interiorizada, menos visível. Ou seja, é antibíblico você imaginar que porque eu sou um pregador e você é simplesmente um porteiro, eu sou mais importante do que você. Isso é coisa do inimigo que bota na cabeça do ser humano um espírito de inferioridade. É coisa do inimigo. A importância que o presidente da convenção tem é a mesma importância que você tem. Ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus. É como eu expliquei agora. O que importa é a intimidade que Deus tem com você ou você com Deus. Ei, você quer ser usado por Deus? Você quer aprender a pregar? Quer aprender a orar? Então viva uma vida de intimidade com Deus. Às vezes é como se, por exemplo, você diz assim: eu quero ser amigo do pastor Daniel, eu quero ser amigo de fulano, eu quero ser amigo de Beltrano, mas não conversa, não puxa assunto para conversar com ele, não puxa, você nunca foi lá tomar um café, mas aquela pessoa, vire amigo de quem você quer, se aproxime e desfrute de um relacionamento com aquela pessoa, um relacionamento de vida, de paz, de alegria. É a mesma forma com Deus. Você quer fazer a obra de Deus, quer aprender a pregar, quer aprender a jejuar, quer aprender a palavra, então tem uma vida de intimidade com o Senhor. Aleluia. Desejo
os dons espirituais. Deseje ser usado por Deus. Tem gente que tem vontade de que Deus use ele para entregar uma profecia, mas ele não ora, ele não se prepara. Ei, esteja preparado para quando Deus precisar, você está pronto.